Maranata, Senhor, logo vem. ora vem, Senhor Jesus. É sempre bom estar na casa do Senhor. É sempre bom estar entre os irmãos. Que Deus seja louvado, né, com a vida de cada um, adorador que está aqui nesta noite. Agradecemos ao convite da igreja, através da irmã Sandra. Vocês estão começando os séries, né, sobre a adoração. E hoje nós vamos estudar um pouco a adoração no livro de Apocalipse. Então convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 5. A questão da adoração é algo que permeia, né, a essência humana, e desde os primórdios, desde a fundação do mundo, a questão da adoração ela vem acontecendo, e nos últimos dias também será o grande dilema das nações, das pessoas. Quem adorar, como adorar, por que adorar, né? Por que você adora? O que você adora? Nós adoramos algo, alguma coisa, alguém. Adoração é prestar reverência, culto. Adoração é se colocar diante de alguém ou de algo, reconhecendo todas as benéficas, digamos assim, que algo ou alguém pode nos ofertar. Mas hoje nós vamos focalizar aqui no livro de Apocalipse algumas lições importantes que certamente transformarão a nossa vida. Eu sou o Manuel Mateus, sou ali da igreja de Bias Fox, também sou do grupo de vigília. Queria fazer um convite para vocês. O próximo sábado será a nossa vigília na igreja do Califórnia, aqui pertinho. As nossas vigílias sempre acontecem entre as 16 às 21 horas. Então, você está convidado a participar conosco, a adorar conosco. No mês de junho também, no segundo sábado, na Igreja Nacional. E nós não paramos, e Deus tem nos abençoado. Semanas atrás estávamos na cidade de Carangola. Quem conhece? Já ouviu falar? Não. Não? É Minas Gerais, gente. É Minas, viu? Minas são muitas, né? Minas Gerais é um universo, né? É um mundo, né? Cidade de Carangola, estávamos ali também fazendo a vigília. Foi uma bênção, graças a Deus. E Deus tem abençoado esse ministério. E estaremos completando, pela graça de Deus, 34 anos agora no mês de novembro. E este grupo tem levado aí o reavivamento às igrejas. Deus seja louvado. Vamos orar novamente. Querido Deus, a Tua palavra está aberta. Fale conosco, Santo Espírito. Ilumine nossa mente e nos conceda a compreensão e entendimento da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse, no capítulo 5, a partir do verso 1, o relato bíblico começa dizendo o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclama com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Na visão, João diz o seguinte, verso 4: então eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O verso 5: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Louvado seja Deus. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono,
E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: o que eles diziam, igreja? O que eles diziam? Digno és de quem? De pegar o quê? O livro e quebrar os 7 selos, porque foste quem? Foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de quem? São do Brasil? Toda tribo. São de Belo Horizonte? O que diz? Toda quem? Toda tribo, toda língua, todo povo e toda nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e milhares e milhares, e proclamando com forte voz: digno, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o que, igreja? Poder, que mais? Riqueza, sabedoria, força, honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que estava sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, honra, glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amém. Que maravilha! Aqui demonstra a toda a humanidade e demonstra a nós, adoradores, o grande conflito quando o servo de Deus foi levado a uma visão e ele vê um livro e ele vê o Cordeiro. Poderia ser o livro da vida, o livro da história da humanidade, porque este cenário envolve o céu, envolve a terra, o que há debaixo da terra. É um cenário em que ele vê um livro, a história da humanidade, uma humanidade pecadora, uma humanidade caída, uma humanidade em conflito, uma humanidade em desespero, uma humanidade em aflição, em angústia, procurando uma solução, porque naquele livro, porque o livro, o único que poderia abrir o livro, não era um ser humano, não poderia ser um anjo, não poderia ser uma outra pessoa. Ninguém foi achado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mais profundo do abismo. Ninguém foi achado digno de abrir o livro, ou de dar uma solução para o conflito, para a humanidade, para o pecado, para a destruição, para a morte eterna. Quem seria achado digno? João, o apóstolo, diante daquele cenário de desespero, diante daquele cenário sem esperança, sem, podemos dizer assim, sem uma luz no final do túnel, a desesperança toma conta da sua vida. A desesperança, o desespero toma conta do seu ser. E é que ele diz que ele começa a chorar. Nós nascemos chorando e vamos neste mundo com alguém chorando por nós. É interessante, eu tenho a oportunidade de trabalhar na maternidade e a cada plantão a gente vê meninos e meninas chegando a este mundo. As mães, os pais, os acompanhantes vão ali com muita alegria, na expectativa. Algumas com mais dores, outras com menos dores. Mas a dor faz parte. Chama-se trabalho de parto. Para quem já foi mãe aqui, chama-se trabalho de parto. Né? E as mães, quando chegam ali, elas só querem ganhar. O menino não quer saber mais de nada. Elas só querem ganhar.
E aí quando o profissional chega para ela e fala assim, olha, você está com 40 semanas, mas não tem uma dilatação, está com 39, mas só tem 2 centímetros. E ela está lá sentindo as contrações, as dores. E aí o profissional de saúde fala assim para ela, olha, isso chama-se trabalho de parto. Você vai ter que passar por isso mesmo. Interessante que hoje tem muita coisa moderna, né? E a paciente chegou lá com uma lista, né? E ela levou até o cartório e notificou aquilo no cartório. E diz assim, ela diz assim, eu não quero que me toquem, eu não quero fazer isso, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir isso, eu não quero sentir isso. Na hora que ela passou lá no pronto atendimento, a primeira coisa, seja bem-vinda, quantas semanas? Ela falou, olha, antes de eu falar quantas semanas, eu registrei em cartório a forma como eu quero o meu parto. Eu não quero sentir dor. E eu falei, Senhor Jesus, tenha misericórdia. Falei, como é que é? Eu não quero sentir dor. E está registrado em cartório. E o hospital tem que fornecer isso para mim. Está registrado em cartório. Não, vocês podem ser processados, enfim. Aí, enfim. Resumindo a história, para que a mulher tenha um parto normal, ela precisa ter as contrações, não tem como. Né? E quanto mais medicamento, né, para amenizar, né, vamos dizer assim, tirar as contrações, vai dificultar o parto. Né? É necessário as contrações, o músculo tem que funcionar, tem que contrair para que expulse o bebê, não tem jeito. E ela apresentou aquilo. Eu falei, não tem jeito não, você vai ter que chorar, vai chorar mesmo. Nós vamos amenizar a dor, vai amenizar um pouquinho, vai dar uma analgesia ali, um remédio. Mas vocês percebem que desde que entrou o pecado, né, a Bíblia diz que em dores, né, em dores haverá parto. Mesmo aquele parto planificado, bem planejado, cesárea programada, com analgesia, anestesia, né, raquioanestesia, né? Não quero sentir dor. Tudo bem, pode até ser que não sinta ali, mas após passar a anestesia, você pode ter certeza que vai sentir dor. Desde que este mundo, desde que entramos no conflito entre o bem e o mal, desde o pecado, irmãos, nós choramos. E a criança tem que chorar. Quando a criança não chora, a gente fica em desespero. Tem que chorar. E se não chora, faz uma manobra aqui, faz outra manobra ali, porque o choro naquele momento é sinal de vida. O choro é sinal de vida. Olha só que contraste. O choro é sinal de vida. E quando a criança chora, todo mundo fica tranquilo. Ai, que alívio. Que alívio. Ela chorou. E aqui nos diz que o apóstolo João, quando ele viu o cenário de desespero, ele chorou. Ele chorou porque ele não achou ninguém digno. A mãe chora, o bebê chora, mas depois daquele momento, ela sai da maternidade sorrindo e daqui 2 anos está lá de novo. Mas ela sai com alegria, com seu bebê, com alegria. Aquele sofrimento não se lembra mais, nem da cartilha. Não, ela só quer ver o seu bebê no colo, querendo o colo da mãe. Que alegria, que maravilha. Depois do pranto, né? O choro pode durar o quê? Uma noite, mas a alegria vem quê? Vem pela manhã. Louvado seja Deus. Ele não achou ninguém digno, mas louvado seja Deus. O ancião de dias chegou a ele e disse: olha, não chores. Não chores. Como não chorar no mundo que estamos vivendo? Como não chorar diante da desesperança? Louvado seja Deus. E aquele apóstolo foi apresentado a ele uma solução. A solução era o Cordeiro de Deus.
Aquele que parecia ter sido morto, sim, ele foi crucificado, ele ressurgiu, ele foi glorificado, e ele traz então à humanidade a esperança que o apóstolo precisava, a esperança de que nós precisamos. A nossa esperança está no Cordeiro digno que foi morto. Louvado seja Deus. Ele é a nossa esperança. E ele relata que a adoração, os anjos, milhões, milhares e milhares se prostram diante do Cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o resplendor da glória, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós. São vários nomes atribuídos a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Quando olhamos para o Cordeiro, não há mais desesperança. Quando olhamos para o Cordeiro, podemos ver a esperança, a alegria de um novo reino em nome de Jesus. E eles começam a adorar. Essa é a essência da adoração. Nós o adoramos pelo que Ele é. Nós o adoramos pelo que Ele faz. Nós o reverenciamos porque Ele é bom demais da conta. Nós o reverenciamos porque Ele já garantiu na cruz do Calvário a vida eterna por meio dEle. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que deu a solução para esse mundo. Os anjos se prostram, se reverenciam e começam então a dizer essas palavras: digno é o Cordeiro de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue, irmãos, o sangue de Jesus é poderoso. Louvado seja Deus. Tem um hino do Inário que diz assim: do teu pecado te queres livrar. O sangue de Jesus dá o quê? Dá o poder. É o sangue de Jesus. Como não adorar esse Deus maravilhoso? Como não adorá-lo diante do que Ele fez por nós? Ah, amados, se os anjos se prostram, anciãos se prostram, e eles proclamam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder. Nós não temos poder nenhum, irmãos. Nós não adoramos a Deus para Deus nos amar mais, não. Deus nos amou primeiro, mesmo antes de nós nascermos. Nós não adoramos a Deus para Deus nos dar maior favor, não. O amor de Deus por nós, ele é inigualável. E o amor de Deus não foi só para nós, ele foi para toda a tribo, nação. Então vocês percebem que o cenário aqui é o cenário da humanidade. Não é só para o povo judeu, não é só para o povo brasileiro, não, é para a humanidade toda. Tribo, nação, língua e povos. Aonde quer que exista alguém, esse sangue foi derramado para cada uma dessas pessoas. O que deve motivar o adorador é a gratidão a Deus. O que deve motivar você a adorar e reverenciar a Deus é o pelo que Ele fez por você, mesmo sem merecer. Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Deus amou o mundo de quê? De tal maneira que fez o quê? Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ele veio para dar vida eterna. Isso é uma razão muito especial para adorar a Deus. Isso é uma razão muito especial para reverenciar a Deus. Que pena, irmãos, que nos dias que nós estamos vivendo, muitas coisas têm ocupado o lugar de Deus na nossa vida. Que pena que nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm ocupado o lugar de Deus na nossa vida. Deus deu tudo por nós. Deus garantiu tudo. A solução para este mundo, apesar que ainda hoje nós choramos, nós sofremos hoje, enfrentamos enfermidade ou enfrentaremos enfermidade, mas a solução para o pecado, que é a causadora de todos os males que existem neste mundo, o Senhor Jesus já garantiu a vitória. Estamos passando por precalços e adversidades,
mas a vitória já não está ganha em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. A vida nos dá pavor às vezes, nos traz desespero, nos traz medo, nos traz angústia, nos traz sofrimento. Mas quando as lágrimas rolarem no seu rosto, quando as lágrimas saírem dos teus olhos, lembre-se ao Cordeiro de Deus que foi morto e Ele está aí do seu lado em nome de Jesus. Ele é a resposta, Ele é a solução, Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno da nossa reverência, Ele é digno de receber louvor. O que é louvor? Não é apenas cantar. O louvor é muito mais do que cantar. O louvor é ter uma vida de adoração constante a Deus. Eu adoro a Deus não só quando eu canto. Eu adoro a Deus quando eu converso. Eu adoro a Deus quando eu me visto. Eu adoro a Deus quando eu trato as pessoas. Tudo isso é uma forma de adoração. Eu adoro a Deus quando eu cito uns salmos. Quando eu recito uns salmos a Deus. É uma forma de louvar. Aqui também nos diz que Deus ele é digno de toda honra. E honrar a Deus significa também adorar. Isso significa a adoração por excelência. Honrar a Deus. Queridos, há muitos que tratam a Deus como se fosse um ser igual ou até inferior. Menosprezam o nome de Deus. Zombam do nome de Deus. E nós também podemos zombar do nome de Deus ou tomar o seu nome em vão quando nós dizemos ser cristão e nos comportamos de forma diferente. Quando nós dizemos que adoramos a Deus, mas a nossa vida não tem nada a ver com adoração. Então, honrar a Deus, não apenas dizer eu honro a Deus. Não, honrar a Deus é muito mais do que falar. Honrar a Deus tem a ver com a minha vida. Honrar a Deus tem a ver com o meu estilo de vida. Em tudo que eu estou, em tudo que eu faço, em todo lugar que eu vou, eu posso honrar ao meu Deus. Isso é adoração. Toda glória é dada a Ele. Deus ele nos dá talentos. Deus ele nos dá os dons. Deus ele nos dá a vida. Tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, vem das mãos do Senhor, porque tudo é para Ele. Foi uma canção que nós cantamos aqui. Tudo por Ele, tudo é para Ele e tudo é dele. Querem ver aqui no livro de, vamos voltar um pouquinho, Romanos capítulo 11, o verso 36. Romanos capítulo 11, o verso 36, nos diz o seguinte. Podemos começar no verso 33 de Romanos. Romanos capítulo 11, o verso 33 diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são quem? Todas as coisas. A ele seja o quê? A glória para sempre. Olha aqui, irmãos, está dizendo aqui, ó. Porque dele, irmãos, tudo é dele. Tudo é dele. Para aqueles que são presunçosos, orgulhosos, é muito comum, você também já tenha visto, ouvido falar, alguém dizendo assim: você sabe com quem está falando? Você sabe com quem está falando? Para Deus, todos nós somos iguais. O amor dele
não faz distinção de pessoas, de raça, de cor. Tudo é dele, irmãos. Tudo é dele. Você entende que tudo é dele, e aqui diz que tudo é por meio dele. Então, se é por meio dele, se você tem uma casa, louvado seja Deus, irmão. Se você tem um carro que te leva de um lado para o outro, louvado seja Deus. Se você está podendo enxergar, louvado seja Deus. Se você tem saúde, louvado seja Deus. É bênção, irmãos, é bênção de Deus. É tudo por meio dele, é tudo para ele. Eu sempre gosto de me lembrar quando eu pratico as minhas corridas, as minhas caminhadas. Eu estou ali correndo, estou sempre em oração, ali agradecendo a Deus porque eu posso correr, porque eu posso caminhar. Estou ali nos meus exercícios, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me dá essa oportunidade. O Senhor me dá o dom de respirar. Louvado seja Deus. Tudo é dele. Eu sempre digo: Senhor, muito obrigado, porque o que o Senhor tem feito, tudo é para a tua honra e para a tua glória. Nada do que sou ou tenho é por meus méritos. É graças a Deus que nos dá vitória. Claro, Ele nos dá força. Nós temos o nosso esforço, sim, temos o nosso esforço. Mas quem nos dá força para isso é Deus. É Deus. Me lembro, há 33 anos atrás, quando eu cheguei aqui nesse país, com uma mala, quase sem nada. Quantos precalços, quantas lutas, quantas dificuldades. Nem sequer falar direito eu falava. Nem o ar eu falava. Graças a Deus eu falo o ar sou. E quando eu olho para trás, eu falo: meu Deus, muito obrigado, o Senhor é bom demais. Tudo que o Senhor tem feito na minha vida, o que era, o que sou e o que Deus pode me tornar através dele, tudo eu louvo, meu Deus. Que Deus usou pessoas, Deus usou irmãos. Esses dias mesmo, eu estava na igreja do Justinópolis. Na semana passada, eu estava pregando lá na igreja do Justinópolis, lá em Ribeirão das Neves. Foi uma igreja que começou num grupinho e hoje tem uma igreja lá, grande, graças a Deus. Eu me lembro que muitos irmãos ali me ajudaram. Eu morava no centro, aqui na Avenida Paraná, e alguns irmãos disponibilizavam a máquina de lavar lá, e eu ia lá no final de semana para lavar a roupa lá do outro lado da cidade. Pegava um ônibus, um vermelho, saía lá da Avenida Olegário Maciel, até lá do outro lado, lá no Justinópolis, lá do outro lado. Irmãos, para poder lavar uma peça de roupa, porque na pensão que a gente ficava lá era só para morar, não tinha mais nada. E os irmãos pagavam uma passagem para mim, porque eu não tinha nem dinheiro para poder pagar a passagem. A gente já ia lá, aproveitava, e depois ficava na igreja, pregava. Mas não tinha nem passagem para poder ir lá. Eu falei: irmão, eu quero ir pregar, mas eu não tenho passagem. E olha que naquela época a passagem não era 6, nem 7 reais. Hein? Houve tempo aqui em Belo Horizonte que a passagem era 45 centavos. Você está com saudade, irmão, dessa época? Glória a Deus. Mas hoje já 6 você pode pagar, graças a Deus. Mas era 45 centavos, eu acho. Depois R$1, enfim. Mas assim, era muito dinheiro, porque a moeda era mais valorizada. Mas eu não tinha. E os irmãos falavam: não, arruma emprestado aí, depois nós vamos te mandar de volta. Eu ia pela fé, irmãos. E quando eu voltei lá no sábado retrasado, eu agradeci tantos irmãos que me ajudaram. Amém. Deus usa pessoas. Amém. Deus usa pessoas para nos abençoar, irmãos. A gente não consegue nada sozinho. É por meio de Deus usando pessoas para nos abençoar. Amém. Isso não é motivo de adorar, irmãos? É ou não é? Claro que é, irmãos. É motivo de agradecer a Deus.
e dizer: meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor é maravilhoso. E hoje Deus me dá a oportunidade de poder ajudar outras pessoas também. Irmãos, Deus nos abençoa para você abençoar. Deus te abençoa para você abençoar. Deus não te abençoa para ficar só com você, não. Deus abençoa. Hoje, quando eu vejo alguém que está passando necessidade, que está passando por aqueles perrengues, eu passei por ali, eu sei o que ele está passando, porque eu passei por lá. Eu sei qual que é a necessidade, os choros, o pranto que vai, às vezes, no rosto das pessoas, e você se sente em desespero e fala: quem pode me ajudar? Deus não abandona os seus filhos. Amém. E eu adoro esse Deus. E Ele espera de mim e de você uma adoração por excelência. Amém. Porque Ele tem cuidado de você. Durante essa semana, que já se começa, traz à memória aquilo que pode dar esperança a você. E adore aquele que é digno de receber honra, glória, louvor e poder para todo sempre. Em nosso Jesus. Amém. Nós temos razões para adorar, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Louve ao Senhor, agradeça ao Senhor e presta a Ele a adoração digna, mas com toda a sua força, com todo o seu vigor, com todo o seu ânimo, com toda a sua alegria. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. A Bíblia diz: bendito seja Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que este espírito de adoração faça parte da sua vida. Que esse espírito de louvor, de honra a Deus, faça parte da sua vida. Agarre-se a Ele, irmãos. Às vezes o choro que nos destruiu, o desânimo que nos destruiu, a angústia que nos afastar dele. Mas olhe um pouco mais acima e você verá o Cordeiro de Deus que foi morto. O Cordeiro de Deus que está ali, estará sempre com você todos os dias até a consumação do século. A irmã Néia estará louvando a Deus. Enquanto ela louva, que você possa reconhecer isso e se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero te adorar sempre. Eu quero sempre te bendizer, porque o Senhor tem sido maravilhoso. Que o Senhor te abençoe e que Deus te faça prosperar em nome de Jesus. Amém.
Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é digno de receber honra, glória, poder e louvor. Porque o Senhor foi crucificado, ressurgiu e foi glorificado e hoje está à destra do Pai intercedendo por nós. Isso é um motivo demais para adorar o Senhor. O Senhor já fez tudo por nós. Nos ajude, Senhor, em toda e qualquer circunstância das nossas vidas, na luta, na dor, no sofrimento, na alegria, que dos nossos lábios, de nossa vida, saia a adoração ao Senhor Jesus. Amém. Abençoe cada família aqui presente. Abençoe cada adorador aqui em nome de Jesus. Amém. Que nesta semana, Senhor,